My heart rages around like an ocean in my head. Eu e minha irmã recebemos 2 sistemas no mesmo dia. Um era o sistema de eliminação, capaz de destruir qualquer coisa usando estamina. O outro era o sistema de armazenamento, com um enorme espaço para guardar suprimentos. Desde pequeno, eu sempre me sentia culpado pela saúde frágil da minha irmã. Por isso, sem pensar 2 vezes, eu escolhi o sistema mais pesado. Fiquei com o sistema de eliminação e deixei o sistema de armazenamento para ela. Mas eu não fazia ideia que uma semana depois, o apocalipse começaria. Uma tempestade de frio extremo engoliu o mundo. E hordas de zumbis transformaram tudo em um verdadeiro inferno, usando o sistema de eliminação. Eu destruía zumbis sem parar. E em pouco tempo, me tornei o herói da cidade. Enquanto isso, minha irmã permaneceu na retaguarda, administrando suprimentos dentro do abrigo. Mas tudo mudou no dia em que, durante um ataque zumbi, eu fui gravemente ferido, desesperado por remédios e recursos. Corri até o abrigo seguro, só que, quando cheguei, a porta estava trancada. Minha própria irmã tinha me deixado do lado de fora. Ela me olhou friamente e disse: "Por que você deveria ser o herói, enquanto eu fiquei presa sendo apenas uma gerente de estoque?" Naquele momento, eu entendi. Ela nunca esteve do meu lado. E então, eu morri. Mas quando abri os olhos novamente, percebi algo impossível. Eu tinha voltado ao passado. Só que havia um problema. Minha irmã estava correndo desesperadamente em direção ao sistema de eliminação. Naquele instante, eu entendi tudo. Ela também tinha reencarnado, mas diferente dela, eu conhecia a verdade. Ela acreditava ter escolhido o sistema mais poderoso, sem saber do preço absurdo que precisava ser pago para usá-lo. O sistema de eliminação consumia uma quantidade monstruosa de estamina. Mesmo com meu corpo forte, depois de usar aquele poder, eu ficava tão fraco quanto alguém, gravemente doente. E minha irmã, ela mal conseguia abrir uma tampa de garrafa sozinha. Se usasse aquele sistema uma única vez, provavelmente passaria 3 dias inteira presa numa cama. Assim que despertei, ouvi a voz dela ecoando ao meu lado. "Ethan, eu quero o vermelho." Como uma criança com medo de perder o brinquedo favorito, ela avançou imediatamente para o sistema de eliminação. No instante em que seus dedos tocaram o ícone vermelho, seu rosto se encheu de felicidade. Ela realmente acreditava que havia roubado o poder mais forte. Então ela me encarou com arrogância e desprezo. "Meu irmão idiota, você ainda não percebeu? Eu escolhi a habilidade mais poderosa." Mas eu apenas sorri, porque desta vez eu não iria cometer o mesmo erro novamente. E ela ainda não fazia ideia do inferno que acabava de escolher. Na minha vida passada, minha irmã acreditava que eu acabaria implorando pela ajuda dela. Sem hesitar, eu caminhei diretamente até o sistema de armazenamento que havia sido ignorado por todos. O sistema vermelho parecia uma habilidade perfeita para combate, poder absoluto, destruição, glória. Qualquer pessoa cairia nessa armadilha, mas eu conhecia a verdade. Mesmo assim, ela ainda tentava agir como se estivesse fazendo aquilo pelo meu bem, como se estivesse pronta para lutar por mim, como se eu devesse ficar responsável apenas pela retaguarda, organizando recursos, enquanto ela assumia o protagonismo. Mas eu não caí nisso outra vez. Por dentro, eu apenas ri, porque eu já conhecia aquele roteiro. Na minha vida passada, eu entreguei tudo de mim para protegê-la. Lutei, sangrei, arrisquei minha vida inúmeras vezes. E no final, tudo o que recebi foi traição. Desta vez, eu ignorei tudo. Dei um passo à frente e toquei lentamente o símbolo dourado diante de mim. No instante seguinte, uma luz dourada quente envolveu meu corpo inteiro. Vinculação do sistema concluída. Hospedeiro, Ethan, habilidade, armazenamento infinito, nível 1. Tempo restante até o apocalipse, 167 horas e 59 minutos. Então, era verdade. Eu realmente tinha voltado. Depois de completar a sincronização do sistema, eu observei os poderes sendo ativados. Um simples cristal sobre a mesa desapareceu instantaneamente, mas logo depois, o preço começou a aparecer. O rosto ficou pálido, a respiração ficou pesada, o corpo começou a perder força e ainda assim, no meio de toda aquela reação, só existia empolgação. Porque, à primeira vista, aquele poder realmente parecia algo divino. Mas eu sabia de uma coisa, que ninguém ali entendia: o verdadeiro custo daquele sistema. Ainda nem tinha começado a cobrar. Eu podia ver claramente a mudança nos olhos dela. Aquela dependência que existia antes tinha desaparecido completamente. No lugar, só restava a arrogância.
como se obter aquele poder tivesse feito ela acreditar que estava acima de todo mundo e acima de mim. Ela já agia como se fosse a dona da situação, como se pudesse me dar ordens dentro da minha própria casa, como se eu ainda fosse o mesmo idiota da vida passada, pronto para obedecer qualquer coisa, mas dessa vez eu só disse 2 palavras: sai daqui. O ambiente inteiro pareceu congelar. Ela ficou parada, confusa, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir. Afinal, durante toda a minha vida, eu sempre cedi, sempre protegi, sempre coloquei ela acima de mim mesmo, mas não dessa vez. Eu repeti: sai da minha casa. Então me levantei devagar e encarei ela de cima, porque aquela verdade precisava ficar clara. Aquela era a minha casa, e eu não tinha mais intenção nenhuma de sustentar alguém que destruiu minha vida. Eu dei um prazo curto, poucos minutos, tempo suficiente para pegar as coisas e desaparecer. Foi nesse momento que a máscara finalmente caiu. Todo o teatro de irmã preocupada, toda a falsa bondade, sumiu instantaneamente. Ela estava convencida de que havia conquistado o poder supremo. Convencida de que, quando o apocalipse chegasse, eu inevitavelmente me ajoelharia diante dela, exatamente como na minha vida passada, mas eu apenas sorri e caminhei lentamente na direção dela, até encurralá-la contra a parede. Então, sem desviar o olhar, eu golpeei a parede ao lado da cabeça dela. O barulho ecoou pela sala inteira. Ela recuou imediatamente, e naquele momento, eu resolvi destruir a ilusão dela. Ela chamava aquilo de poder absoluto, mas eu conhecia as limitações daquele sistema melhor do que ninguém. Aquele poder podia apagar coisas, remover objetos, destruir. Mas existia uma coisa que ele não conseguia criar: comida, recursos, sobrevivência, e em apenas 7 dias, a temperatura do mundo cairia para menos 60 graus. Nesse tipo de inferno, sem comida, sem roupas adequadas, sem suprimentos, nem o maior poder do mundo salvaria alguém da fome ou da hipotermia, mesmo que fosse capaz de apagar um prédio inteiro do mapa. Pela primeira vez, eu vi a hesitação aparecer no rosto dela. Ela realmente não tinha pensado nisso. Na cabeça dela, poder significava vitória automática. Mas logo em seguida, a arrogância voltou, porque ela ainda acreditava existir uma solução simples: tomar tudo à força, roubar recursos, obrigar as pessoas a obedecerem, eliminar qualquer um que recusasse entregar suprimentos. Eu ouvi aquilo e quase ri, porque ela ainda não entendia uma coisa fundamental sobre o apocalipse. O verdadeiro terror daquele mundo não era conseguir poder, era manter-se vivo depois de consegui-lo. E dessa vez eu não tinha nenhuma intenção de carregar ela nas costas. Ela ainda acreditava que no final eu continuaria dependente dela. Na visão dela, não importava quantos recursos eu armazenasse, não importava quantos preparativos eu fizesse. Sem o poder dela, eu acabaria me arrastando de volta, mas eu já estava cansado de perder tempo. Caminhei até a porta e a abri com força. Dessa vez, não existia espaço para negociação se ela não saísse por vontade própria. Eu faria questão de tirá-la dali da forma mais humilhante possível. Afinal, o mundo ainda não tinha acabado. Ainda existiam leis, ainda existia polícia, ainda existiam consequências. Ela me encarou, claramente chocada, como se não conseguisse aceitar que eu realmente estava cortando todos os laços, mas eu não recuei. Então, ela finalmente foi embora, entrou no quarto, pegou algumas roupas, joias, objetos de valor, enfiou tudo numa mala às pressas e saiu arrastando o próprio orgulho junto com a bagagem. Antes de desaparecer, ainda me lançou aquele olhar cheio de rancor, como se estivesse prometendo assistir minha queda no futuro. Então, bang! A porta se fechou violentamente, e pela primeira vez, o silêncio tomou conta da casa. Eu apoiei as costas na porta e soltei uma longa respiração. Primeiro passo concluído: cortar relações, sem aquela traidora ingrata ao meu lado, sem alguém capaz de me apunhalar pelas costas a qualquer momento. Finalmente, eu podia começar a agir de verdade. Peguei meu celular, olhei a data. 15 de janeiro de 2026, 10 horas da manhã, exatamente. 7 dias antes do apocalipse. O tempo estava acabando, sem perder um segundo. Coloquei minha mansão de 8 milhões à venda online, com 20% de desconto, somando aquilo à herança deixada pelos meus pais. Meu patrimônio total chegava perto de 11 milhões, mas eu sabia muito bem. Aquilo ainda estava longe de ser suficiente. Construir um abrigo capaz de suportar menos 70 graus, resistir a hordas de zumbis e armazenar suprimentos suficientes para múltiplas vidas. Custaria muito mais do que aquilo. Então, eu fui all-in. Liguei para o banco
Hipotequei a casa, hipotequei minhas ações da empresa. Depois disso, contactei credores privados, plataformas de empréstimo, cartões de crédito, tudo. Naquele único dia, eu me transformei num apostador insano. E em apenas algumas horas, levantei 16 milhões em dinheiro vivo. Já era suficiente, ou pelo menos, teria que ser. Observei os números absurdos na minha conta bancária, mas não senti felicidade, nem empolgação, só urgência. Porque eu sabia de uma coisa, quando o apocalipse começasse, dinheiro não passaria de papel inútil. O que realmente salvava vidas eram recursos, comida, combustível, remédios, armas, energia, proteção. Sem perder tempo, entrei na minha SUV, a única coisa que eu não tinha vendido, e dirigi direto para os arredores da cidade. Meu objetivo era simples. Desta vez, eu construiria uma fortaleza capaz de sobreviver